Campo elétrico. O que vem a ser campo elétrico? Campo elétrico é uma região ao redor de uma carga geradora, onde qualquer carga de prova colocada nessa região, ou seja, próxima a essa carga geradora, vai sentir os efeitos da ação de uma força de origem elétrica. Ou seja, toda carga que se aproxima de uma outra carga, as duas vão sentir a ação de força elétrica, ou de atração ou de repulsão. Se uma sente a ação de força elétrica, é porque já está dentro do campo elétrico da outra. Só que nós, como trabalhamos com campo elétrico, nós definimos uma carga geradora e uma carga de prova. Todo corpo eletrizado gera campo elétrico. Só que quando a gente fala assim, esta carga Qzão é a geradora, essa carga Qzinho é a carga de prova, é sinal de que essa carga gera o campo e essa aqui está ali apenas para experimentar a ação da força elétrica. Ela gera campo? Gera, mas não nos interessa, porque ela é uma carga de prova. Essa carga de prova só está ali para experimentar a ação de força elétrica. Então, repetindo, o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga geradora, onde qualquer carga de prova colocada nessa região sentirá os efeitos da ação da força elétrica. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, o campo elétrico tem módulo, direção e sentido. Então, vamos ao módulo. Módulo. O módulo é a intensidade do campo. Então, campo elétrico é dado por força elétrica sobre carga de prova. A unidade de campo elétrico, a gente vê aqui, ó, a unidade é Newton por Coulomb. Só que eu prefiro a expressão desse jeito, ó. Eu vou isolar a força elétrica. Força elétrica é campo elétrico vezes carga de prova. Eu prefiro a expressão dessa maneira. Porque mostra bem para a gente que para carga de prova constante, força elétrica e campo elétrico são diretamente proporcionais. Se o campo é constante, a força é constante. Se o campo é crescente, a força é crescente. Se o campo é nulo, a força é nula. Então, por isso que eu prefiro a expressão daquele jeito. E ela é muito importante, porque você pode usar aquela expressão para qualquer situação. Existe uma outra maneira de você calcular o campo elétrico. Se você, no lugar da força elétrica, colocar a lei de Coulomb, você vai ter uma expressão assim, ó. Campo elétrico é dado por K módulo do Qzão, que é a carga geradora, sobre D quadrado. Daqui, a outra maneira. Essa expressão matemática só pode ser usada quando quem está gerando o campo é uma carga de prova. É essa carga aqui, tipo esse cara da situação. E o que a gente repara aqui? Que o campo e a distância são grandezas inversamente proporcionais. À medida que aumenta a distância, o campo vai enfraquecendo. O que mostra que o meu desenho aqui está errado. Porque eu delimitei o campo. O campo é infinito. Não existe nenhum valor de D que vai fazer o campo elétrico ser nulo. O que vai acontecer é, à medida que vai aumentando a distância, o campo vai ficando cada vez mais fraco. Mas não existe uma limitação. Isso aqui foi só para você meio que trabalhar um pouquinho no concreto. Porque o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, não é uma coisa visível, né, que a gente vê o campo. O campo é uma região onde, quando a gente está dentro dele, por exemplo, no caso do campo gravitacional, a gente sente os efeitos da ação da força da gravidade. Então, está aqui as duas expressões matemáticas.
Dado o módulo, agora vamos para a orientação. Então, vamos lá para a orientação. A orientação. Primeira coisa que nós temos que ver aqui é o que a gente chama de linhas de força do campo elétrico. As linhas de força do campo elétrico, elas são convencionadas. Então, eu posso ter uma carga positiva. A carga positiva, ela vai gerar um campo de afastamento. Isso que eu estou desenhando não são vetores. São linhas de força. Linhas de força do campo elétrico. Linhas de força do campo elétrico de uma carga positiva. Essas linhas de força, no caso da carga ser positiva, elas são de afastamento. Elas têm um significado. Elas têm um significado. Quanto mais próximas as linhas estiverem, maior é a intensidade do campo elétrico. Quanto mais afastadas essas linhas estiverem, mais fraco é o campo elétrico. Então, se eu colocar um ponto aqui, o campo elétrico tem uma intensidade. Se eu colocar o campo aqui, se eu colocar o ponto aqui, aqui o campo é mais fraco. Porque a distância entre as linhas aqui é maior do que daqui, menor do que daqui. Quanto mais próximas estão as linhas, mais forte é o campo. A outra informação que as linhas de força do campo elétrico podem nos dar. Quanto maior a densidade de linha, então se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tem 8 linhas ali. Se eu colocar mais linhas e passar a ter 16 linhas, o que mudou? Mudou a intensidade da carga. Se tinha 8 linhas, a carga era Q. Se passar a ter 16 linhas, a carga passou a ser 2Q. Quanto maior a quantidade de linhas, maior a intensidade do campo elétrico. E a outra informação é a flechinha. O sentido da flechinha está mostrando que o campo aqui é de afastamento. Carga positiva gera campo de afastamento. É uma convenção. Ah, Paulo, desenha aí o vetor campo. Então, está aqui, ó. Qualquer ponto P que eu colocar ali, vai ter um vetor campo elétrico de afastamento. Aqui, ó. Vetor campo elétrico de afastamento. Como a carga é de prova, quanto maior for a distância, menor vai ser a intensidade daquele campo elétrico. Se a carga for negativa, se eu tiver uma carga negativa, a carga negativa ela vai gerar um campo de aproximação. Campo de aproximação. Carga negativa, campo de aproximação. Mesma história, essa orientação do campo é uma convenção. Aproximação. Qualquer ponto que eu colocar aqui nessa região receberá a ação de um campo elétrico de aproximação. Campo de aproximação. Agora, dependendo do sinal da carga, a força elétrica pode ser de atração ou repulsão, não importa. O que a gente repara? São detalhes. Se eu colocar uma carga positiva aqui, mais e mais repele. Se eu colocar uma negativa, mais e menos atrai. Todas as vezes que eu colocar uma carga positiva dentro de um campo elétrico, ela vai se deslocar no sentido da linha do campo. E todas as vezes que eu colocar uma carga negativa no campo elétrico, ela vai deslocar no sentido contrário da linha do campo. Então, se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai deslocar para lá, no sentido da linha. Se eu colocar uma carga negativa aqui, ela vai deslocar para cá, no sentido contrário da linha.
Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai deslocar para cá, no mesmo sentido da linha. Se eu colocar uma carga negativa aqui, vai deslocar para lá, no sentido contrário da linha. Isso é muito importante para a gente saber, quando abandonarmos uma carga no campo, eu tenho certeza de que quem está fazendo aquela carga se mexer é a força elétrica. Porque se eu largar uma carga positiva e deslocar no sentido contrário da linha, não é a força elétrica que está agindo nela, é uma força externa. Porque se fosse força elétrica, a carga positiva sempre deslocaria no mesmo sentido da linha, e a negativa no sentido contrário. A outra situação, a gente chama de céu. 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 Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele é gerado por duas placas eletrizadas. Uma placa positiva e uma placa negativa. Uma placa positiva e uma placa negativa. E ali, entre as duas placas, você vai ter o campo elétrico uniforme. Está aqui o campo elétrico uniforme. Ele chama uniforme porque as linhas de força elas são paralelas. Essas linhas têm orientação. Elas são de afastamento do positivo, de aproximação do negativo. Então, elas nascem no positivo e morrem no negativo. Elas têm essa orientação. Aí, ó, sentido da linha. Qualquer lugar daquele campo, se eu colocar uma carga de prova, ela vai receber força elétrica igual. A força elétrica é igual para qualquer lugar daquele campo, já que o campo elétrico é uniforme. Então, não importa se a carga está perto da placa, no meio ou perto da outra placa. A força elétrica é a mesma, porque o campo elétrico é igual. Se o campo elétrico é igual, a força elétrica é igual. Ok?